Você tem medo de ter um aneurisma e mais ainda de um aneurisma romper? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgiã vascular e endovascular, sou formada pela USP, tenho especialização nos Estados Unidos. Queria muito que vocês se integrassem aqui à nossa comunidade do canal, se inscrevessem no canal, ativarem o sininho, compartilhassem para mais pessoas, porque aqui o conteúdo é muito rico em informações de qualidade sobre saúde, prevenção e tratamentos com tecnologia vascular. Aneurisma é uma dilatação acima de 50% do tamanho original de uma artéria, que são os vasos que levam sangue para os órgãos, e o aneurisma da aorta é uma dilatação da aorta, que é a nossa principal artéria do corpo. Aneurisma da aorta é uma doença que acomete principalmente pessoas acima dos 50 anos, que são tabagistas ou que foram tabagistas, e do sexo masculino. Muita gente aqui, comenta aqui embaixo para eu saber, já ouviu falar sobre aneurisma da aorta e é um nome que acaba gerando muito medo, muito pavor em muitas pessoas. Imagina quando um paciente, então, recebe o diagnóstico de aneurisma da aorta, que geralmente é uma doença assintomática, que é achado incidentalmente em exames realizados por outros motivos e acaba por gerar bastante medo, bastante pavor e muito por conta do desconhecimento que envolve essa doença. Mas calma, em resumo, aneurismas da aorta, quando são pequenos, ou seja, tem o diâmetro máximo pequeno, em geral não são perigosos. À medida que o aneurisma vai ficando maior, aí sim vai aumentando o risco desse aneurisma se romper e aí sim começa de fato a ficar perigoso. Nessa tabela aqui, eu coloquei para vocês uma tabela que mostra qual é o risco relativo de rotura de um aneurisma anualmente, conforme o tamanho desse aneurisma. Reparem que aneurismas com diâmetro máximo acima de 8 centímetros têm 50% de risco de romper dentro do próximo ano. A aorta abdominal normal mede em torno de 2 centímetros. Entre 2 e 3 centímetros nós chamamos de ectasia, que é uma discreta dilatação. Mas é a partir de 3 centímetros que nós consideramos aneurisma da aorta. Com base nessa tabela que eu mostrei para vocês de risco de rotura conforme o tamanho do aneurisma, nós podemos então entender que a indicação cirúrgica não é feita para todos os casos, mas sim para aqueles pacientes, para aqueles aneurismas que de fato têm um risco considerável de rotura e que vale a pena passar por essa cirurgia. Atualmente nós indicamos cirurgia de correção para o aneurisma da aorta abdominal para tamanhos diâmetros máximos acima de 5,5 centímetros, sendo que se o paciente é pequeno ou em mulheres, esse limite pode ser reduzido para 5 centímetros. Esse número, então, vem do fato de que a partir deste momento, o risco de rotura passa a ser maior do que o risco de uma intervenção cirúrgica. Até aqui nós estamos falando dos aneurismas fusiformes, que são os aneurismas mais comuns, que são aqueles que parecem um fuso e que não têm sintomas e que também não têm nenhum tipo de complicação. Já aneurismas saculares, que parecem um saquinho, ou que causam dor, ou que já estão gerando algum tipo de complicação, esses devem ser operados, mesmo que os diâmetros sejam menores do que 5,5 centímetros. Tudo isso é importante porque o risco de morte quando acontece a rotura de um aneurisma da aorta pode chegar a 90%. Portanto, se você diagnosticou um aneurisma em você ou em alguém da sua família, não precisa desesperar. Primeira coisa, faça uma avaliação vascular para entender qual é a característica do seu aneurisma, qual é o tamanho, a localização e saber se de fato você precisa de cirurgia ou não. Se o seu aneurisma for nessas características que eu expliquei para vocês, não tem sintomas, não tem complicações, for um aneurisma fusiforme, que seja menor que 5,5 centímetros, nós faremos um acompanhamento periódico com exames de imagem para acompanhar se esse aneurisma está crescendo, se está mostrando sinal de instabilidade. Agora, se o aneurisma já estiver perto desse tamanho, de 5,5 centímetros, nós vamos começar a programar a sua cirurgia,
que é, atualmente, na grande maioria dos casos, minimamente invasiva, feita de forma endovascular, na qual nós colocamos uma endoprótese por 2 pequenas punções na virilha e que tem excelentes resultados. Bem, pessoal, espero ter esclarecido, ter acalmado aquelas pessoas que receberam o diagnóstico recente de aneurisma da aorta. Se você tem dúvidas, me deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!